Oi pessoal, boa noite. Estou continuando com a série de vídeos. Eu quero falar um pouco mais sobre os vídeos, sobre a questão dos diagnóstico e dos grupos consensos, os diversos consensos de diagnóstico. Brevemente, como eu já falei, em 1994 foram publicados os diagnósticos que ficaram conhecidos como diagnósticos de Fukuda e que nessa publicação que ficou sugerido o nome de síndrome de fadiga crônica. Como eu já disse, ele é um critério amplo de uso nos Estados Unidos, basicamente, e que a questão dele é que ele faz... Qual é o principal problema dele? Ele fala fadiga há mais de 6 meses. A principal coisa é fadiga. E depois você tem vários critérios ou vários sintomas que não são opcionais para você fazer o diagnóstico, para você ter todos. Então, por exemplo, um sintoma essencial, que é a piora, né, ou a intolerância ao esforço, né, o post-exertion malaise, ele não é... Você pode diagnosticar sem ele. Então, esse é um problema do critérios de Fukuda. Você pode incluir pacientes com outras doenças crônicas que acabam se encaixando nesse diagnóstico. Uma coisa que eu não falei no outro vídeo foi que em 2003, mas no começo dos anos 2000, foi publicado um consenso que é o chamado consenso canadense, que é o do Dr. Carruthers. Esse consenso foi publicado inicialmente e depois ele foi revisado posteriormente, como por volta de 2011, se não me engano. E essa revisão de 2011 ficou conhecida como consenso internacional. Nesse consenso internacional, publicado pelo Dr. Carruthers, já tem a necessidade, né, de ter para o diagnóstico não mais por 6 meses a fadiga, mas a fadiga era importante, mas também algumas outras coisas que eram sintomas fundamentais, né, que, por exemplo, a piora após esforço, alterações cognitivas, alterações de sono. Tá? Nesse consenso internacional, acho que, se não me engano, foi a primeira vez que apareceu o nome síndrome de fadiga crônica /ME, né, cefalite miálgica. Então foi a primeira vez que colocaram tudo junto. E ele é um critério mais restrito do que o critério de Fukuda. Tá? Posteriormente, tiveram mais 2 critérios importantes. Um, que é o critério do Zurich Instituto de Medicina, que eu já falei para vocês no outro vídeo, que ele é um critério mais enxuto, mas ele tem um problema que ele não coloca critérios de exclusão de outras doenças também. Então, você pode acabar contaminando com alguns casos psiquiátricos de depressão, você pode acabar misturando a tua amostra, né? Ele não é tão discriminatório assim. E, finalmente, então, isso é interessante, né? Tudo isso é arbitrário, né? É arbitrário as pessoas que vão se reunir para fazer os critérios diagnósticos. E o que essas pessoas vão definir é arbitrário, porque a gente não sabe definir direito a doença. Não tem exame diagnóstico bom, acessível. Então, tudo isso é arbitrário. Em 2015, também, foi publicado um outro estudo, que é um estudo que procurou utilizar métodos estatísticos para definir definir os sintomas. Em vez de ser um consenso médico de especialistas na área, é um consenso que buscava, na verdade, utilizar demais dados estatísticos e árvores de decisão, né? Que, se você fizer... são métodos estatísticos, eu não vou entrar em detalhes, porque, primeiro, eu conheço pouco. Segundo, que é difícil explicar, o vídeo ficaria longo. Mas esse estudo deu origem a um critério com 4 sintomas, né, conhecido também critério de 4 sintomas, que ele coloca que
Depois eu vou colocar, acho que na descrição do vídeo, o link para esse último critério. Ele reconhece, então, 4 sintomas que seriam a fadiga, a intolerância ao esforço, e uma coisa importante que é a dificuldade de falar, de nomear palavras e, às vezes, de completar um raciocínio, né? Que é uma alteração cognitiva. Então, eu, por exemplo, quando eu estou bem, isso não acontece, mas quando eu estou em crise, às vezes, quando eu estou naquela, assim, ruim, eu tenho dificuldade de, às vezes, completar frase, ou querer falar alguma coisa, dar uma travada, assim. Ou, às vezes, querer falar uma palavra e aquela palavra não vem né, não aparece para a gente. E foi visto que esse critério ele é muito específico, ele consegue diagnosticar muito bem os pacientes. Então, é isso, eu queria acrescentar essas observações. Eu queria acrescentar também algumas observações sobre diagnóstico e exame, né? Não tem exame diagnóstico, mas você precisa, numa doença dessa, primeiro, é uma doença de exclusão, ou seja, você tem que excluir outras doenças. Então você tem que excluir alterações neurológicas. Muitos quadros de encefalite miálgica parecem quadros de esclerose múltipla no começo. A minha neurologista ela até achava que tinha esclerose múltipla por causa de algumas alterações de sensibilidade que eu tenho nos pés. Então você tem que ter uma boa avaliação neurológica, um neuroressonância. Tireoide, alterações endocrinológicas, tireoide suprarrenal, você vai precisar de exames hormonais. Né? Você vai precisar de um exame cardiológico. Se você tiver naquele grupo de pacientes que tem hipotensão postural, né, que é aquela queda de pressão quando fica em pé, também vai precisar de exames cardiológicos. Que mais? Infecciosos. Então, você tem que afastar as doenças infecciosas que estão relacionadas. Então, é fundamental afastar a AIDS, afastar a sífilis, hepatites, todas, hepatite A, B e C. Avaliação para citomegalovírus, avaliação para vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, avaliação para o herpes vírus 6, que também é um vírus que pode estar envolvido na doença. Né? Se você tiver algum sintoma gastrointestinal, provavelmente uma colonoscopia. É muito comum desbiose, alteração da flora intestinal, então vai precisar de alguém para ver isso. Então, tudo isso é caro, tudo isso demora. E por isso que muitos de nós vão demorar anos para serem diagnosticados. Né? Então, eu acho que é isso, demora, mas eu não vejo alternativa a não fazer tudo isso. A alternativa é você deixar de escapar alguma outra doença que pode ser tratada, tem um tratamento específico e você deixar passar. Isso é muito ruim. Né? Então, infelizmente, temos que aceitar a demora. E é isso. Eu acho que da parte diagnóstica é isso. Se alguém tiver uma dúvida específica, eu posso tentar responder, né? Mas eu acho que os próximos vídeos vão passar para tentar entender o que está acontecendo. Aceitar o diagnóstico e tentar responder. Bom, afinal de contas, tá, o diagnóstico é esse, mas o que a gente está diagnosticando? Que porcaria de doença é essa, né? O que acontece com a gente? Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Compartilhe o vídeo se vocês acharem que tem alguém que sofre da doença, que pode ser ajudado. Eu estou sempre à disposição para responder qualquer dúvida que eu puder ajudar. Estou aí para isso. Um abraço a todos. Tchau, tchau.